Que legal, viu? A irmã Glória falou que é a cara da bisavó. Deus abençoe os pais, Deus abençoe. Gente, nós estamos na nossa nova série de agosto, Volte a Sonhar, uma série biográfica baseada na história de José do Egito, o Zé mais famoso que existe e que tanto tem nos desafiado. Hoje cedo nós falamos do episódio 3, Vença as Tentações. Ele já está no YouTube, está numa parte que a gente chama de vídeos, não está na parte de cultos, que é o ao vivo. Então, todas as pregações de manhã sobre a série de parábolas e sobre a série de José, elas estão nessa seção no YouTube, no nosso canal, chamada Vídeos. Você acessa lá, você que não acompanhou, se você desejar acompanhar, eu te encorajaria a fazer isso, não apenas essa mensagem, mas dos outros pastores também. Tá bom? No episódio 4, que é o episódio de hoje à noite, eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Você já viveu uma fase na sua vida em que você percebeu que Deus não estava falando com você? Você já experimentou um período na sua vida difícil, em que você queria ouvir Deus falar, em que você queria ver Deus fazendo as coisas, e Deus não falou e não fez nada na sua vida? Já teve um momento em que você olhou para si mesmo e pensou, por que Deus está em silêncio? Por que Deus não age? Por que Deus não intervém? Por que Deus não fala? Por que o céu está calado? Em alguns momentos da nossa vida, a gente tem essa impressão de que Deus está em silêncio. E no episódio 4 da nossa série, Volte a Sonhar, eu quero convidar você a pensar que a gente tem que ressignificar o que a gente chama de silêncio de Deus. Que a gente tem que ressignificar o que a gente chama de um céu que está estagnado e calado. José aprendeu a fazer isso. E eu entendo que a gente precisa aprender também. Gênesis capítulo 39, eu quero ler o verso 19 e o verso de número 20. Gênesis 39, versos 19 e 20. Se você está sem a sua Bíblia, a tradução está ali. Quando o Senhor de José ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou enfurecido. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Vamos orar? Pai querido, nós abrimos a Tua palavra para falar dessa história acontecida há mais de 3.600 anos atrás, que continua nos inspirando, nos emocionando, mas mais que isso, continua nos confrontando. Hoje cedo vimos que a gente precisa aprender a lidar com tentações, e nesta noite, Pai, nós pedimos bondosamente que o Senhor nos ajude a ressignificar esse tempo humano que a gente entende, sente, acha que o Senhor está em silêncio. Assim como o Senhor falou ao coração de José no Egito, fale com a gente hoje, Senhor, porque há muitos de nós que deixamos de sonhar, paramos de sonhar, porque achamos que o céu está calado demais. Fala com a gente, nos desafia, nos confronta, nos inspira, nos emociona. Fala com a gente. Bondosamente necessitados nós pedimos isto, no nome de Jesus. Amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. José do Egito, você sabe, ele foi injustamente preso, porque ele foi acusado por aquela mulher sórdida, sedutora e infiel, a esposa de Potifar, que o acusa de assédio, de abuso sexual. Ser preso injustamente vai fazer com que José volte a pensar na sua vida, porque preso, ele vai ter muito tempo para olhar no retrovisor da sua história, e ele vai enxergar todos os fracassos que ele já experimentou na vida dele. Ele vai se lembrar da injustiça que os seus irmãos fizeram com ele,
lançando num poço, vendendo para uma caravana de ismaelitas, que por fim o vendeu como escravo para o Egito. Vai ter tempo preso de lembrar que ele está naquela cela de prisão injustamente, porque ele resistiu a uma tentação, mas uma mulher lhe armou um plano terrível, e ele foi acusado, e ele está preso. Ele tem tempo de pensar nessas coisas. Mas José, no meio desse turbilhão, ele não para, ele não desanima, ele não fica prostrado. E logo tem uma oportunidade dele trabalhar na prisão. Ele ganha a confiança do carcereiro. O carcereiro fica impressionado com esse espírito serviçal que José tem, com a competência que José tem, e deixa com que José cuide do RH dos presos. Vê se todo mundo tomou vacina, vê se está tudo certinho, vê se o seu uniforme está certo. Ele vai cuidar do RH dos presos, mas ele vai também cuidar da administração da prisão, daquilo que falta, da reforma, da pintura. Ele vai trocar a fechadura. Ele é alguém que vai cuidar da administração, e ele vai ter toda a administração da prisão nas suas mãos. E José está trabalhando, José está ocupando a sua mente, José está lutando. José, apesar de estar numa prisão, ele não está recluso a ela, ele está agindo, e ele está se recuperando emocionalmente. Até que no capítulo 40, 2 presos novos chegam naquela prisão. O padeiro e o copeiro do faraó. A gente não sabe o que eles fizeram, mas se você irritar o seu patrão, o teu patrão pode te demitir hoje. Mas naquele tempo, irritar o faraó, você podia ser demitido e preso. E os 2 foram presos. E os 2 tiveram sonhos estranhos. E José, que é um homem que tem esse dom de interpretar sonhos, mas mais do que isso, José é esse homem que é sensível e observador. Ele olha para esses homens na prisão e fala: vocês não estão bem hoje. Aconteceu alguma coisa com vocês? E os 2 contam sonhos para ele. E José vai interpretar pela sabedoria e onisciência divina. Vai dizer para o padeiro: meu amigo, daqui a 3 dias, Faraó vai mandar te matar. E vai dizer para o copeiro, Gênesis capítulo 40, verso 14, que daqui a 3 dias, o faraó vai te reinserir como o copeiro-chefe, e vai te honrar diante de toda a corte. E José, que é um homem acima do seu tempo, já fala para ele: ó, quando isso acontecer, porque vai acontecer, quando você chegar na presença de Faraó, você fala de mim. Você faz um network, você leva o meu currículo e diz que o homem que interpretou esse sonho está na prisão. E o copeiro fica feliz com essa notícia. Dentro de 3 dias acontece tudo isso, só que o copeiro se esqueceu de José. Capítulo 40, verso 23. E José vai amargar mais 2 anos na prisão. Sabe, gente, eu sei que para alguns na teologia, o José é um tipo de Cristo, e realmente é. Mas José é um ser humano, de carne e osso. É alguém que se chateia, é alguém que se magoa, é alguém que sofre, é alguém que chora. E quando ele é esquecido pelo copeiro, aquela pessoa a quem ele interpretou um sonho, que ele se importou, que ele ouviu, que é abençoado, que é ajudado, e de repente essa pessoa se esquece essa ingratidão do copeiro, fez José voltar naquele ciclo, que ele tem assim que ele é preso, e ele revive tudo de novo. Meus irmãos me traíram, fui para a casa de Potifar, a minha patroa me traiu, eu vim para a prisão, eu interpreto, eu tenho uma chance de sair daqui, copeiro se esquece de mim, e é muito difícil a gente não pensar quando a gente soma, porque se você prestar muito atenção nos relatos, José do Egito ele vai ficar mais ou menos 10 anos trabalhando na casa de Potifar, 10 anos.
As coisas não acontecem em um ano, acontecem em um período de 10 anos. Que ele é um empregado e chega administrador. Ele fica 10 anos ali. Depois ele é preso, ele vai ficar mais 3 anos preso. Ele está no Egito há 13 anos. 13 anos a vida de José no Egito, ela anda em círculos. Ela anda em círculos. É uma vida que não chega lá. E em 13 anos de uma vida de sofrimento, de uma vida de quase teve uma virada, quase deu certo. Em 13 anos, o que a gente pensa? A gente pensa sobre perguntas que nos inquietam. Será que Deus se esqueceu de mim? 13 anos eu estou esperando uma virada na minha vida, 13 anos. Eu estou fazendo a coisa certa há 13 anos. Eu estou seguindo os princípios que eu aprendi com meu bisavô Abraão. Porque José é bisneto de Abraão, pai da fé. Estou seguindo o que eu aprendi sobre Deus. Há 13 anos a minha vida não tem uma virada. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus me ama? Parece que Deus está em silêncio o tempo todo. Sabe, gente, essa é uma pergunta que nos incomoda quando a gente vive uma vida que a gente anda em círculos. Parece que o céu está fechado para nós, para as nossas orações. Parece que Deus não fala com a gente, parece que Deus não age. A gente começa a perguntar, por que Deus parece ficar em silêncio quando nós estamos sofrendo? Eu oro e nada acontece. Eu oro, eu espero e nada acontece. Por que Deus não intervém? Por que o Deus de Abraão não me visita e me traz livramento? Por que Deus não me tira dessa prisão? Por que Deus não me impediu de estar nessa prisão? São perguntas que, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos lidando com uma injustiça, todos nós já fizemos. E às vezes nós temos a impressão de que Deus está em silêncio, que Deus não fala, que Deus não intervém. E exatamente quando isso acontece, meus queridos, a gente precisa acreditar que a gente tem que aprender a ressignificar o que a gente chama de silêncio de Deus. A gente tem que aprender a ressignificar o que a gente chama de um céu calado, estagnado. A gente precisa aprender a fazer isso. Porque senão a gente não lida com esse tempo de espera. Porque senão a gente não vai lidar bem com esse tempo em que a gente fica no anonimato, no ostracismo. E a gente vai decrescer na nossa relação de comunhão com Deus. A gente vai acabar descrendo de um Deus que nos ama e cuida de nós. Por isso, nesta noite, eu gostaria muito de compartilhar 3 verdades que eu gostaria que você cresce. Mas mais do que isso, eu gostaria que você abraçasse essas 3 verdades. Que você levasse para o seu coração essas 3 verdades. Porque talvez sejam as 3 verdades que você esteja precisando hoje. Especificamente hoje. Primeira verdade que eu quero convidar você a crer e abraçar: quando Deus demora a agir e parece estar calado, não significa que Ele não esteja presente, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O José estava na prisão, mas Deus não se esqueceu dele na prisão. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José, porque Deus estava com José na prisão. É Deus que desperta no coração do carcereiro o desejo de ser bondoso com José. Porque Deus está com ele, naquela prisão. Deus está ali. Sabe, gente, quando nós experimentamos injustiça, quando nós experimentamos ingratidão, quando pessoas que nós ajudamos viram as costas para a gente, quando pessoas que nós amamos, que nós nos sacrificamos por elas, de repente viram as costas para nós, e essa dor da injustiça, da ingratidão, ela nos acomete,
nós não estamos sozinhos. O fato de Deus demorar a agir, o fato de Deus não estar falando pelo menos de uma forma que eu ouço, não significa que Ele não esteja ali. Deus está presente, Deus está conosco. Deus é aquele que fica com a gente quando todos nos abandonam. Deus é aquele que não vai embora. Às vezes os nossos melhores amigos nos abandonam, os nossos familiares nos abandonam, mas Deus é aquele que fica quando todos vão embora, porque Deus é incapaz de desistir da gente. Por mais que você não veja, por mais que você até não sinta, Deus está presente. O silêncio de Deus não é sinal da sua ausência. O silêncio de Deus não é sinal da sua ausência. Deus está presente. Eu li um livro, eu não consigo identificar hoje qual é, porque tem mais de 30 anos, mas contava a história de alguns crentes perseguidos pelo evangelho no leste europeu, alguns países que naquele tempo eram fechados para o evangelho, e eles eram perseguidos pelo Estado, e um desses crentes estavam numa reunião, de repente apareceu um grupo de policiais, querendo prender a todos, querendo levar a todos para serem interrogados, presos e talvez mortos, e uma dessas pessoas, desses crentes que estavam orando, ele saiu correndo, e ele estava num lugar, eles se reuniam num lugar ermos, perto de uma floresta, e ele conseguiu se esconder numa gruta. E ele está lá numa gruta, bem escondidinho, bem quietinho, de repente ele começa a ouvir os passos dos policiais, com cachorros. E ele começa a orar. Senhor, se tu estás comigo, se o Senhor está presente, Senhor, não permita que esses cachorros sintam o meu cheiro, nem que esses homens entrem nessa gruta. Se o Senhor está presente, que eles não percebam nada, que eles passam direto, mas os cachorros sentiram o cheiro. Os homens viram algumas pegadas, e eles resolveram ir para aquela gruta. E enquanto esse crente está orando, uma aranha gigante aparece. E esse crente, cheio de fervor, começa a repreender. Sua miserável, está amarrado em nome de Jesus, sai daqui. Começa a repreender a aranha. E começa a se revoltar com Deus. Senhor, eu peço livramento, o Senhor manda uma aranha. E do tamanho que ela está, deve ser venenosa. E a aranha começa a tecer uma teia. Começa a tecer uma teia. Os cachorros latindo. E a aranha trabalhando. E quando a aranha termina, ela faz uma teia que bloqueia toda a entrada da gruta. Os cachorros começam a latir desesperadamente. E aí os soldados dizem para os cachorros: ô gente, olha a teia de aranha. Tem ninguém aí dentro. Vamos embora. Estão latindo para a aranha. Aquele crente se ajoelha e agradece: Senhor, louvado seja o Senhor por uma aranha. Vai ser o meu animal de estimação, em nome de Jesus. Às vezes, quando parecer que Deus demora a agir, quando parecer que Deus está em silêncio, isso jamais significará que Ele não esteja presente. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no turno da noite. Sabe o que acontece quando você está dormindo? Quem é que dorme bem, tem um sono bom, profundo? Levante a mão. Vou morrer de inveja de você. Eu tenho um sono leve, acordo fácil. Irmã Sueli, inveja santa. Inveja santa, irmã Sueli. Ô gente, o que acontece quando a gente está dormindo? Você perguntar para o seu marido, talvez ele vai perguntar: você ronca. Não pergunta. Mas o que acontece enquanto a gente dorme? Há um Deus que cuida da gente, que está conosco,
Porque o nosso Deus trabalha no turno da noite. Ele está conosco sempre. Mesmo quando a gente acha que Ele está em silêncio, que Ele está demorando para agir. Uma segunda verdade que eu quero convidar você a crer e abraçar, é que quando Deus demora a responder, não significa que Ele não está trabalhando, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Sabe, irmãos, quando Deus demora a agir, não significa que Ele não esteja trabalhando. Deus está trabalhando, porque o silêncio de Deus é muito diferente de um Deus que se ausenta de agir. Há um Deus que trabalha nos bastidores, há um Deus que trabalha em coisas que nós não estamos vendo, que nós não estamos muitas vezes percebendo, mas há um Deus que está trabalhando. Você pode não ver, você pode até não sentir, mas há um Deus que trabalha. Quando você acha que Ele está em silêncio, você não o vê, mas Ele está trabalhando. Esse Deus trabalha no turno da noite. Esse Deus não deixa de trabalhar. Quando José está preso, ele tem tempo de olhar para o retrovisor do seu passado, resgatar todas as suas mágoas, relembrar tudo que aconteceu na vida dele, só que ele não vai ficar prostrado, porque ele vai entender que Deus ainda está trabalhando. Sabe, gente, Isaías capítulo 64, verso 4, olha que texto precioso. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Há um Deus que trabalha para todos aqueles que esperam nele, para todos aqueles que, em vez de ficar magoados, ressentidos, colocam a sua mágoa diante de Deus e pedem capacidade para perdoar. Deus vai trabalhar em nosso favor. Deus vai trabalhar no favor daqueles que abrem mão da vingança. Quando são vítimas de injustiça, de ingratidão, Deus vai trabalhar. E o José, ele começa a trabalhar na prisão. José não ficou lá na prisão chamando a Comissão de Direitos Humanos para entrar com um recurso no Supremo Tribunal do Egito contra a mulher de Potifar, que mentiu contra ele, que orquestrou uma armadilha. Ele não está esperando uma comissão de direitos humanos, e ele está revoltado numa cela de prisão, e quando ele recebe um convite para cuidar do RH dos presos, ele diz: rapaz, quero saber disso não, estou aqui injustamente. O José está trabalhando, vai ocupar a cabeça, vai tentar fazer alguma coisa útil, para glorificar o Deus que ele ainda entende que não o abandonou. Sabe, irmãos, Deus está trabalhando com José, e José não sabe que Deus está trabalhando com ele. José vai se transformar em governador do Egito, uma espécie de primeiro-ministro do Egito. Vai pegar o Egito, a maior potência do mundo, em tempo de crise. Onde é que o José estuda sobre gestão de crise? Na Fundação Getúlio Vargas do Egito? Começa estudando administração financeira na casa de Potifar. Depois ele vai para uma prisão, e como auxiliar de carcereiro, ele aprende gestão de pessoas, gestão de crise. Deus estava forjando o caráter de José e as habilidades de José. José não sabia disso, mas Deus estava fazendo isso. Volta um pouquinho. Lembra de Abraão? Deus fez uma promessa para Abraão. Virá o filho da promessa, virá o Isaac. Gustavo, Paulinha, virá o Isaac. Quanto tempo demorou? 25 anos. O que Deus fez em 25 anos na vida de Abraão? Trabalhou a fé de Abraão. Como é que os judeus chamam Abraão? Pai da fé. Deus estava trabalhando, embora
o Abraão não tivesse percebido isso. Moisés ficou 40 anos no deserto. O que Deus está fazendo com Moisés? Está forjando o caráter e as habilidades de Moisés para ele ser libertador do povo de Israel. Estava tirando um processo de cultura que José, como príncipe do Egito, tinha aprendido. Estava tirando do seu coração. Para que ele fosse libertador do povo de Israel. O Davi, Deus deu uma promessa para ele. Ele foi ungido rei. Você vai ser o próximo rei. Demorou 13 anos. Alguns acham que demorou 15. Em 15 anos, Davi mata Golias, foge de Saul. E o que Deus está fazendo? Está trabalhando na vida de Davi. Onde? Forjando o seu caráter e dando habilidades. Com quem Davi aprende a fazer gestão de pessoas, tratar de conflitos, gestão de crise, caverna de Adulão. Quando Davi se torna rei, ele tem um curso de gestão e estratégia em crises. Onde num período que a gente acha que Deus ficou em silêncio, Deus está trabalhando. Irmãos, isso acontece com a gente hoje. Talvez não veio um tempo de virada na vida, e isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Porque Deus se move em direções que a gente não vê. Porque Deus é Deus. E nesse tempo, Deus está trabalhando. Porque o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Pastor, está difícil. Parece que o céu está calado. Continue confiando. Continue fazendo a sua parte. O melhor que você puder. Porque Deus está trabalhando ainda que você não veja. Finalmente, terceira verdade que eu quero convidar você a crer e a abraçar nessa noite. Quando Deus demora a agir, continue glorificando e honrando em tudo que você fizer. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito em tudo. José na prisão, em vez de ficar amargurado, revoltado, em vez de querer acionar a Comissão de Direitos Humanos para processar a Potifeia, a mulher de Potifar, ele está resignado e observando oportunidades. Tem uma chance dele se tornar auxiliar de carcereiro. Ele abraça. E ele vai trabalhar. Ele faz o melhor que ele pode. E o texto que vai acompanhar José é que a mão do Senhor estava sobre ele e lhe dava êxito. A mão do Senhor estava sobre ele e o abençoava. Sabe, gente, mesmo que você esteja passando por um momento em que você acha que Deus está em silêncio, que o céu está silencioso demais, que Deus não ouve a sua oração, Deus está trabalhando, Deus está se movendo em direções que a gente não vê, Ele está forjando o seu caráter, Ele está querendo trabalhar com as suas habilidades. E enquanto você não enxergar isso, continue fazendo a melhor coisa que você puder fazer, onde você estiver, com as atribuições que você tem. Olhe Paulo na prisão. O que Paulo faz na prisão? Escreve cartas maravilhosas. Filipenses, Efésios, Colossenses, 2 Timóteo, Filemão. Cartas da prisão. Cartas extraordinárias. Fruto de um tempo de confinamento. Que em vez de ficar prostrado, amargurado, ele está trabalhando, ele está ativo. Sabe, irmãos, Deus, no pior da nossa vida, se nós não perdemos o foco, Ele vai tirar o melhor
do pior. Os salmos mais bonitos, inquietantes de Davi são todos salmos que foram compostos em tempos de crise. O meu preferido, o Salmo 23, é um salmo que nasce do pior momento na vida de Davi. Por quê? Porque quando nós fazemos a nossa parte, glorificando a Deus, honrando a Deus com tudo o que a gente está fazendo, crendo que esse Deus trabalha em nós, esse Deus trabalha. E Ele vai fazer com que o melhor nasça do pior momento da nossa vida. Seja fiel a Deus. Continue esperando. Porque você vai ver coisas incríveis acontecer. Gente, acredite. O silêncio de Deus não é ausência de ação. Deus está trabalhando nos bastidores. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que trabalha no turno da noite. Deus é aquele que trabalha em favor daqueles que nele os esperam. Porque Deus tem um propósito abençoador na nossa vida. E mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não ouve, há um Deus que trabalha na nossa vida. Eu quero muito que você ouça com atenção essa canção que a Raíssa e a Lília vão interpretar nessa hora. Cansados sobre os ombros, peso de uma vida inteira. Vejo que sozinho já não posso andar, já não tenho forças para seguir. No horizonte, quase se apagando a luz da esperança. No meu coração anoiteceu, mas eu sei que o sol de novo irá brilhar. Eu não estou só, não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Quero ver tua forte mão aqui a me amparar, a me amparar. Tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta, socorro em meio às lutas. Eu sei, estás aqui, Deus, e sempre vai estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas.
ainda que eu não veja, eu sei, estás aqui, Deus, e sempre vai estar. Eu não estou só, eu não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão aqui a me amparar. A minha ampara, tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta, socorro em meio às lutas. Eu sei, estás aqui, Deus, e sempre vai estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas. Ainda que eu não veja, eu sei, estás aqui, Deus, estás aqui, Deus. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam. Eu sei que estás aqui. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam. Eu sei que estás aqui. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam. Eu sei que estás aqui. Ainda que eu enfrente os meus maiores medos, teu amor pra sempre vai estar aqui, Deus, e sempre vai estar. Tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta, socorro em meio às lutas. Eu sei, estás aqui, Deus, e sempre vai estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas. Ainda que eu não veja, eu sei, estás aqui, Deus, estás aqui, Deus, estás aqui. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, creia, Deus está com você. Talvez você esteja precisando de oração para enfrentar essa jornada que você tem enfrentado. Talvez você tenha esse sentimento de que Deus está em silêncio, que Deus está demorando para agir, para responder aquela oração. Mas Deus está trabalhando. Acredite nisso. Se você precisa de oração, eu gostaria de orar por você
encerrando essa mensagem. Fique em pé onde você está, aqui embaixo na galeria. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa canção maravilhosa que nos edificou e corroborou essa verdade, Pai. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente, o Senhor está presente. E o Senhor está agindo. E o Senhor está trabalhando. Muitas vezes está forjando o nosso caráter, muitas vezes está forjando habilidades novas. O Senhor está trabalhando. Pai querido, esses irmãos queridos que estão em pé, não têm a menor ideia do que eles estão precisando, nem da situação que lhes aflige. Mas Pai, em nome de Jesus, que nesta noite a Tua palavra, essa canção linda, possa ter ministrado esperança, alento, ânimo, e que eles possam abraçar esta verdade, Pai, que o Senhor está com eles e que a vitória virá em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Cuida deles, Senhor, e que tenhamos sempre esse compromisso de continuar esperando no Deus que trabalha no turno da noite. Bondosamente pedimos assim, oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos todos se colocar em pé, dê um abraço a quem está perto de você, diga para ele que Deus